cometeu fraude, tem o irmão do Lula. E aqui eu preciso ouvir que o Lula está interessado. Essa aqui foi a maior derrota do governo desde que eu tomei posse em 1º de fevereiro de 2023. Por Jorge Messias, para que ele explique o porquê que ele, ao invés de bloquear todas as entidades que participaram do roubo, não indiciou, deixou a do amigo e do irmão do Lula de fora. Bilhões! 2 bilhões e 700 milhões no governo Lula. E aí diz que o Lula descobriu e foi investigar. Não. Se o Lula descobriu, ele mandou roubar mais. CPMI do INSS, a caixa preta que pode abalar a República e levar Lula e seu irmão para o banco dos réus. Brasil, 2 anos e meio de decadência. Onde é que vamos parar? Um dia de fúria e tensão na CPMI do INSS. O deputado Marcel Van Hatten e a oposição subiram o tom e trouxeram uma acusação explosiva. As fraudes que lesaram milhões de aposentados teriam ligações diretas com o presidente Lula e seu irmão. A CPMI se tornou o palco de um confronto que promete expor a mais alta cúpula do poder. Que provas sustentam essa denúncia que pode abalar o Palácio do Planalto? Que esse crime hediondo não fique sem punição. E é um crime hediondo porque nós podemos compará-lo, guardado as devidas proporções, a se retirar de uma criança desprotegida o seu alimento ou a sua proteção. A maior parte dessas pessoas que foram fraudadas são, inicialmente, aposentados rurais. Aposentados rurais que foram ludibriados, alguns há mais de 30 anos. Quando determinamos aqui, na negociação que fizemos o marco temporal, né, nós, na verdade, limitamos no tempo uma situação que se arrasta há dezenas de anos, pelo menos 30 anos. Escutei há pouco aqui uma discussão, porque o governo sabia ou deixar de saber. Gente, por favor, vamos ter responsabilidade no que a gente coloca. Agora, no dia 16 de maio de 2025, está aqui no Globo News, idosa descobriu que teve descontos indevidos no INSS por 30 anos. E eu vou contar para vocês, eu gostaria de ter atenção, para vocês saberem qual é o modus operandi dessas associações sindicais que roubaram os aposentados brasileiros, principalmente os mais fragilizados, por mais de 30 anos. Vamos remontar a 1988, com a Constituição Cidadã, que determina que o antigo fundo rural não era mais vigente. Ou seja, aqueles que, mesmo que não contribuíram para a Previdência e se aposentavam no sistema de assistência com a aposentadoria rural, tinham direito a um salário mínimo, pelo menos. Um salário mínimo, senhor presidente. E isso só foi pago a partir de 91. E a primeira CT que se tem notícia de importância e relevância foi em 1994, entre a CONTAG e o INSS. E foi dada a CONTAG, a confederação tão famosa que reúne os trabalhadores rurais, um poder cartorário de fé pública. O cidadão que precisava se aposentar, tinha que ir no sindicato rural e pedir à CONTAG uma certidão para apresentar a Previdência. Isso é que permitia a sua aposentadoria. Só que a maioria desses aposentados eram analfabetos ou analfabetos funcionais. E preenchiam uma ficha onde, na verdade, permitiam que houvesse esse desconto sem conhecimento. E passaram, alguns deles, 30 anos sendo roubados. E por que eu estou afirmando isso? Porque a Advocacia Geral da União, e está aqui no documento que Vossa Excelência apresenta, ilustre relator, fez uma aferição com mais de 1.000 aposentados e quase 98%, ou seja, é um teste de DNA. Disseram, eu não dei causa a essa contribuição. E o governo, não satisfeito com isso, monta uma operação que é o crime perfeito, ou seja, roubaram os aposentados e estão pagando ou ressarcendo os aposentados com o dinheiro dos aposentados, ou seja, dos pagadores de impostos. E com um agravante, quero que vocês prestem atenção ao nível de periculosidade que é colocado contra aqueles que não têm como se defender. O acordo feito entre a AGU, o ministro Toffoli do STF e os aposentados rurais impedem que eles possam, de acordo com a lei, receberem dobro
Deveriam receber em dobro, estão recebendo só uma vez. E mais, a presunção de culpa cai sobre o aposentado, na contramão no que diz o relatório. O aposentado reclama e se manda para a associação para dizer: o senhor tem prova de que esse aposentado ele é um contribuinte seu? Aí a associação tem 15 dias para responder, normalmente com documentos falsos ou obtidos de forma fraudulenta. E o aposentado que é confrontado com essa situação fica a ver navios e orientado a procurar o judiciário. Ou seja, o governo parte do pressuposto que o aposentado que reclama está mentindo. E parte do pressuposto que as associações falam a verdade. E tanto é verdade que mais de 50% dos que requereram não foram ressarcidos. Com essa lógica perversa, para preservar associações ligadas a sindicatos. Agora, nós aqui vamos escutar muitas narrativas. E eu espero, sinceramente, que todos nós aqui temos espírito público. Para encerrar, senador. Para entender que, neste momento, estamos sendo observados pela sociedade brasileira, independente do viés ideológico de quem quer que seja. Nós temos aqui a obrigação de identificarmos quem foi, em qualquer governo, porque nós não temos bandido de estimação. Quem deu causa a esse tipo de comportamento criminoso e reiterado, que explodiu justamente em 23 e 24, lesando milhões de aposentados brasileiros, e que eles sejam expostos e penalizados exemplarmente. Obrigado, senador. Possamos propor aqui, senhor presidente, para concluir, mecanismos para que isso não se repita mais, e a começar de um requerimento que eu apresentei aqui nesse colegiado, de evitar que essas contribuições possam ser implantadas ou reimplantadas antes do término do nosso trabalho aqui na comissão. Pois não. Vai ter que ser um trabalho de muita coragem. E eu explico para o senhor. Nós ouvimos há pouco aqui, né, alguns parlamentares, de forma inclusive falaciosa, dizendo que o presidente Lula está preocupado, né? Só um instante, senador. Eu peço, por gentileza, silêncio para que possamos ouvir o orador. E, pelo que nós lemos na imprensa, e não é difícil achar, o Lula tentou interferir através do Supremo Tribunal Federal, né? Que é o seu jardim de infância, um conluio, de que suspendesse as investigações do INSS por motivos óbvios. Senhor presidente, olha aqui. 41 instituições estão sendo investigadas. A CGU apontou 25. A AGU e a Polícia Federal só querem investigar 12. E o detalhe, uma das maiores que mais cometeu fraude, tem o irmão do Lula. E aqui eu preciso ouvir que o Lula está interessado. Essa aqui foi a maior derrota do governo desde que eu tomei posse em 1º de fevereiro de 2023. A cara dos governistas estão em desespero. O senhor e o senhor relator têm uma grande responsabilidade com cada um dos aposentados aqui. Nós não podemos frouxar, nós não podemos recuar. Já sabemos que estão inclusive oferecendo cargos, estão oferecendo estatal, estão oferecendo o diabo para comprar voto aqui e mudar membro aqui. Nós não fomos eleitos por projeto de poder, nós temos um compromisso com o Brasil e o senhor tem a grande oportunidade, e eu tenho certeza que o fará, de elevar o estado de Minas Gerais e mostrar que eles perderam por duas questões, estratégica e pela ajuda de Deus, por alguns membros do lado dele não votaram. E aí foi encerrada a votação e eles tomaram um pau gigante, e é a nossa grande oportunidade. E agora eu quero provar. Presidente, pelo amor de Deus, tem que respeitar. Eu fico ouvindo eles falando muito besteira. Eles estão Calma, senador. Calma, senador. Calma. Não te perguntei nada, meu amigo. Não, calma, Jorge, por favor. Nós temos aqui um tratamento sempre cortês com todos, inclusive para as diferenças. Peço a gentileza, Vossa Excelência, para se acalmar, para que a gente possa dar sequência. Senhor presidente. O grupo já estão lá para elaborar. Continue, Excelência. Senhor presidente, só para finalizar, né? Mostrar aqui quem está nos acompanhando que recorde de fraudes em 2023 com 1.295 bilhões.
Em 2024, que eles já estavam mais à vontade ainda no governo, 2.723 bilhões. E agora em 2025, quando veio o escândalo lá, a voga, 885 milhões. De 2015 a 2022, que nós estamos nesse delimitado por esse tempo, de 2015 a 2025, nesse marco temporal, né? Nós vemos que, sob a gestão Lula, né, foram os maiores prejuízos. E se houve ladrões de governos anteriores, incluo aqui do meu presidente Bolsonaro, de Temer, de Dilma, nós não temos bandidos de estimação. Nós vamos atrás, nós vamos investigar e eu espero que membros da direita, da esquerda tenham compromisso, não com o governo, não com ladrões, mas tenham compromisso com os aposentados que foram lesados. Todo o respeito que eu tenho à imprensa, eu entendo que dificilmente vão postar alguma imagem de telas de celular de deputado, porque nem as mensagens da Vaza Toga a imprensa brasileira em geral, com exceções, quis publicar e praticou autocensura. Nós vivemos num momento muito difícil e muitas coisas que nós vemos acontecer hoje no Brasil em termos de censura contaram e continuam contando com a colaboração da imprensa brasileira e, repito, salvo exceções. Espero que aqui a imprensa faça a cobertura de fato de tudo aquilo que precisa ser apresentado. Mas também faço aqui uma ressalva, senhor presidente, elogiando o trabalho do relator, deputado Alfredo Gaspar, que tem minha admiração irrestrita. Faço uma ressalva porque, senhor presidente, esse gráfico mesmo, por mais que tenha aparecido aqui e ali na imprensa, praticamente não é mencionado, né, Luiz Lima? Porque é o seguinte, o PT está dizendo, não, o roubo começou antes lá no Bolsonaro, aí o Lula viu, investigou e está devolvendo. Essa é a narrativa. A verdade, senhor presidente, é que desde que o mundo é mundo, desde que o INSS é INSS, existe roubalheira no INSS. Eu lembro quando criança ainda via no Jornal Nacional a Jordina de Freitas e um escândalo do roubo dos aposentados. Eu não estou dizendo que um crime justifica o outro, muito antes pelo contrário. Todos os ladrões devem ser punidos e, felizmente, em alguns momentos da nossa história, ladrões do INSS foram investigados e punidos. Agora, senhor presidente, essa narrativa do PT não fica de pé. Porque é o seguinte, o estouro realmente das contribuições foi justamente sobre o Lula. De 782 milhões em 2022 para 1.300 milhões praticamente em 2023 e um salto para 2 bilhões, me corrija o deputado Crisóstomo muito bem, bilhões, 2 bilhões e 700 milhões no governo Lula. E aí diz que o Lula descobriu e foi investigar. Não. Se o Lula descobriu, ele mandou roubar mais. Porque ficaram mais de 2 anos nessa roubalheira até finalmente ter uma investigação que levou mais de 2 anos o PT roubando. E aí foram eles que decidiram parar com a roubalheira? Não. Trabalho sério de delegados da Polícia Federal. Uma polícia que, lamentavelmente, nossa cúpula está aparelhada. E por isso mesmo, apesar do trabalho sério de vários delegados da Polícia Federal, nós vimos o chefe da Polícia Federal tentar amorcegar a participação do sindicato do irmão do Lula. Ou seja, até a família do Lula está envolvida. E o que vimos foi o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em entrevista à imprensa, dizer que não havia investigação. Ele deu um rodeio, um floreio numa resposta que demonstrava claramente, na minha opinião e na opinião de quem assiste uma entrevista daquelas, que ele estava tentando preservar o entorno da família do presidente Lula. Felizmente, presidente, Deus nos deu a oportunidade de tê-lo conduzindo essa CPMI. E quero desejar a Vossa Excelência, senador Carlos Viana, e mais uma vez ao deputado Alfredo Gaspar, relator, e a todos os deputados, independentemente de partido, que façamos uma investigação séria, que se punam de fato os responsáveis, se devolva o dinheiro e a população brasileira não veja mais uma CPI acabar em pizza. No que depender de mim,
com certeza este não será o resultado. Nós vamos até o fim, estarei aqui em todas as reuniões e vamos trabalhar pelo nosso Brasil e para que os nossos aposentados sintam-se, pelo menos, neste caso, senhor presidente, representados por quem luta por eles. Primeiro, eu lamento a ausência de uma mulher na mesa. E não é uma pauta aqui de mimimi, não é uma fala de mimimi, de feminista, não. É porque nós mulheres somos diferentes, temos uma sensibilidade muito grande, poderíamos muito ajudar na condução dos trabalhos, mas estou feliz, Duarte também tem uma sensibilidade muito grande, vai nos ajudar muito. Relator, a minha fala é muito rápida. Numa investigação desse porte, nós vamos ter muitos danos colaterais, muitos. E pessoas inocentes poderão ser alcançadas. Já existe, relator, um número enorme, presidente, de requerimentos para trazer a essa comissão a dona Francisca da Silva de Souza. Eu queria fazer um apelo à mesa. A dona Francisca da Silva de Souza, eu fui investigar, eu estou olhando o nome de todos que estão sendo convidados ou convocados. Ela é uma senhora de 72 anos de idade, analfabeta, que abriu-se uma associação e colocaram ela como presidente, e os descontos dessa associação são enormes, mas pelo que eu sei, ela não sabe de nada, inclusive ela está assustada com tantas vezes que o nome dela tem sido citada. Eu busquei o processo sobre ela, ela tem um defensor público. Eu queria sugerir ao relator e ao presidente, se antes da gente trazer uma senhora de 72 anos que está, inclusive já adoentada por causa de tantas citações do nome dela, que a gente trouxesse o defensor público que está cuidando da defesa dela em inúmeros processos. Dessa forma, relator, a gente garante um mínimo de respeito à dignidade humana, porque os bandidos usaram muitas pessoas inocentes e eu estou com muito medo da gente trazer pessoas inocentes que serão expostas aqui. Às vezes o dano que a gente vai causar à imagem desse inocente não vai trazer nenhum benefício para as nossas investigações, mas que a gente tivesse esse olhar apurado para essas pessoas humildes que foram usadas como laranja, antes de serem trazidas para cá, a gente ter uma conversa, quem sabe de forma reservada com elas. A exposição para muita gente vai ser, assim, na verdade, um horror. Então, uma dessas pessoas é a dona Francisca da Silva Souza. O que a gente pode fazer? Trazer o defensor, segurar a aprovação desses requerimentos um pouco, conversar com os autores, trazer o defensor dela, um defensor público, e a pessoa que antecedeu a presidência dessa associação, que de forma maldosa passou a presidência para ela, para que acontecesse tantos desvios. É só essa minha preocupação, presidente e relator, com os danos a terceiros que nós podemos provocar, esses danos colaterais que uma investigação desse porte poderá ter e poderá prejudicar muita gente. Então, é só isso. Inclusive, já tem muito requerimento apresentado, a gente buscar esses requerimentos e segurar um pouquinho. Começa hoje aqui a CPMI, deputados e senadores, que lesou idosos, pensionistas, acreditem, pessoas com deficiência. Essas pessoas são desumanas e vão pagar caro por tudo que estão cometendo. Esses crimes bilionários só estão aqui sendo debatidos porque nós da oposição demos luz após a denúncia de um site. Nós da oposição, os líderes e os partidos sérios exigiram que este momento acontecesse. E pasmem, este governo de um ex-presidiário tentou de tudo para que não acontecesse a CPI para investigar os roubos do INSS. E o pior, acreditem, eles queriam colocar, deputados e senadores,
um presidente e um relator que nem tinham assinado essa CPI. Talvez teatro, ou pizza, ou enrolação. Mas nós da oposição mostramos o que é o correto, fizemos o que é certo e não o que é fácil. E temos hoje um presidente que o Brasil confia, um relator extremamente capacitado, técnico, promotor de justiça, tarimbado, que vai trazer à tona a transparência dos roubos que aconteceram aqui. Para vocês terem uma ideia, peguei alguns estados, o meu, Rio Grande, foram entrevistados, senhor presidente. Idosos, 90% dos entrevistados não autorizaram nenhum desconto. Mas vamos lá, 90% é muito? Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso do Sul, Pará, 100% dos entrevistados não autorizaram desconto. Criminosos, desumanos. E detalhe, querem falar com a narrativa, os deputados da esquerda apavorados com essa CPI, não vamos chamar os ex-ministros, chamem! Não temos criminosos de estimação. Mas um detalhe, nos últimos 2 anos e meio, agora, neste governo Lula, quase 5 bilhões de reais, mais da metade do que está sendo levantado só nesses 2 anos e meio. A coisa vai esquentar. Vai ter gente que vai cair. Já teve um ministro que caiu. E por que não teremos mais ministros e, por sorte, um histórico presidente que comete crime. Então, senhor presidente, eu quero dizer para o senhor que confiamos no senhor, senador Carlos Viana. Minas Gerais está orgulhosa de o senhor ter sido escolhido. Alagoas está feliz com o meu grande amigo, técnico, que não é da oposição, ele é técnico, deputado Gaspar. E a gente está aqui deixando claro que vamos atrás do papel dos sindicatos, das associações linkadas a este governo de esquerda. Estamos passando por um período muito difícil no cenário político. Olha quanto tempo demoramos para investigar roubos dos nossos idosos, pensionistas, pessoas com deficiência. Enquanto isso, enquanto o Supremo e este Congresso celeridade para condenar um presidente que nem crime tem, inventam tudo. É uma condenação relâmpago, né? Aqui é moroso. Justamente quando se trata da sociedade, da população, de milhões e milhões de idosos que foram atingidos. O Brasil exige justiça. E nós, deputados da oposição, senadores da oposição, vamos garanti-la. E dizer que esta comissão tem, com certeza, Só dá um... Eu tô com uma voz muito... Pedir só menos ruído, por favor. E se puder retornar minha fala, presidente. Perfeitamente. Peço à secretaria que restitua o tempo do deputado. Senhor presidente, eu ouvi atentamente aqui os deputados da esquerda que falaram e culparam Bolsonaro pelos rombos, pela fraude, por isso, por aquilo, mas não vi nenhum deputado da esquerda ressaltando o que eu vou ressaltar neste momento. A fraude dos nossos velhinhos, ela é de 6,3 bilhões. E olha que interessante, presidente. A AGU só mandou bloquear 2,2 bilhões e meio dos roubos que foram feitos. Mas o que é mais interessante é que a própria AGU deixou de fora
mais de 3 bilhões que eles deveriam ter inserido, quase 4 bilhões nos bloqueios, porque a fraude é de 6,3. Pasme, senhores, que a AGU, comandada pelo Bessias, que todos sabem que é um ativista político de Luiz Inácio Lula da Silva, deixou exatamente a CONTAG e o Sindinap. O Sindinap, que levou 259 milhões de reais, é simplesmente parte integrante da família do presidente atual. E eu fico aqui me perguntando, precisa de óleo de peroba para a esquerda? Ou eles vêm aqui com um discurso de que eles querem encontrar os verdadeiros bandidos somente para criar a lacração? Ouvi muitos aqui falando o nome do presidente Bolsonaro, mas eu não sei o que tem o presidente Bolsonaro com esse atual momento. Até porque foi bem dito, nosso presidente Bolsonaro fez a MP 871, que foi derrubada pelo Congresso. Esta MP proibia o desconto indevido, mas o Congresso derrubou-a. Interessante, né? A culpa é do Bolsonaro. Bom, se a culpa for do presidente Bolsonaro, ficará exposto aqui. Agora, o meu requerimento, senhor presidente, eu peço que ele tenha atenção absoluta de todos os pares. Requerimento 446 de 2025, de minha autoria. Eu estou requerindo a convocação imediata do senhor ministro-chefe da Advocacia Geral da União, senhor Jorge Messias, para que ele explique o porquê que ele, ao invés de bloquear todas as entidades que participaram do roubo, não indiciou, deixou a do amigo e do irmão do Lula de fora. E estou também, neste mesmo requerimento, solicitando o seu imediato afastamento, porque nós não podemos ter um ministro-chefe que tem e é parcial. E quem disse isso foi a própria CNN Brasil, no dia 8 de maio, quando denunciou este que é conhecido como cumpridor de ordens de Luiz Inácio Lula da Silva. Não é só ele, não. A gente sabe que o STF, na sua grande maioria, cumpre bastante as ordens do descondenado. Mas sabemos também que o Bessias tem sido enfático em deixar o bandido do irmão do Lula de fora dos bloqueios judiciais e os seus amigos. Só prevaricação, né, deputado? Não, exatamente, senador Portinho. Prevaricação. E é embasado nisso que o meu requerimento foi construído. Ele não pode permanecer à frente da AGU até que se elucide quem ajudou a roubar os nossos idosos. Digo mais, senhor presidente, para encerrar minha fala. Sim. A todos os aposentados de Santa Catarina, vocês têm um representante que vai elucidar, junto a esta CPMI, quem roubou o dinheiro do catarinense. Mas eu fiquei desapontado com a homofobia desse presidente do Brasil em dizer que negro e sem dente... Racismo, aliás, homofobia não, racismo total em dizer que negro sem dente não pode aparecer para o mundo. Eu fiquei desestabilizado, presidente. O racismo total imposto por esse presidente aos negros brasileiros. Então me desculpe,
eu estou realmente bastante abalado com essa fala de racismo desse presidente homofóbico e racista do Brasil. Brasil, a coisa tá feia com esse governo. Presidente, eu queria fazer uma solicitação antes. Que sejam apresentados todos os aposentados, pensionistas e deficientes físicos que foram roubados por esse desgoverno por estado. Por que eu vou lhe dizer por estado? Porque eu não sei se o meu estado tem gente roubada. Eu até sei, mas oficialmente eu não sei. Quantos foram roubados no meu estado de Rondônia? Eu não sei. Eu ainda não sei. Eu preciso saber. Porque eu estou ao lado dos aposentados, pensionistas e deficientes físicos do estado de Rondônia. Eu não sei se são meia dúzia, milhares. Eu acho que isso é importante. Nós, nos nossos estados, nós sabemos, presidente. Então, faço essa solicitação ao senhor que apresente esses dados para nós parlamentares podermos defender os nossos aposentados, pensionistas e deficientes físicos que estão sendo roubados por esse governo. Outra solicitação que quero fazer para o senhor, eu sei que o governo está pagando com o dinheiro do povo os nossos aposentados, pensionistas e deficientes físicos. Mas nós temos, presidente, que tirar esse dinheiro das associações, dos sindicatos e daqueles que roubaram. Nós temos que tirar tudo deles para devolver esse dinheiro aos que estão sendo roubados. E não o governo tirar dinheiro do povo para devolver aos nossos aposentados e pensionistas. Então, aqui eu quero falar para o Brasil. O dinheiro tem que sair dos sindicatos. Tire tudo dos sindicatos. Tire tudo do que essas associações têm para devolvermos o dinheiro a quem foi tirado. Aos pensionistas, aos aposentados e aos deficientes físicos. É uma vergonha o que está sendo feito por esse Brasil, por esse desgoverno que mente ao povo, que rouba descaradamente dos brasileiros. Isso nos enoja. Não só, eu sei que tem gente da esquerda também que está totalmente insatisfeito com esse desgoverno. E aqui, presidente, eu sei aqui que tem vários parlamentares, em especial da esquerda, que sequer assinaram a CPI ou a CPMI, mas está dando de galo aqui, ó. Não assinaram! A maioria da esquerda não assinaram! Nem CPI, nem CPMI. E aqui, presidente, eu fico feliz, e aqui olhando nos olhos do povo brasileiro, este deputado de Rondônia, Coronel Crisóstomo, foi o primeiro parlamentar do Congresso a mexer para buscar assinatura para a CPI e descobrirmos quem está roubando os nossos aposentados e pensionistas. Eu agradeço muito pelos parlamentares que assinaram em tempo recorde, mas eu tenho que dizer para todos que eu mexi por primeiro para descobrirmos quem está roubando dos nossos aposentados, pensionistas e brasileiros, presidente. Se chegou até aqui é porque você gostou do vídeo e assistiu ele até o final. Para nos ajudar, se inscreva, compartilha, manda algum comentário, toca no joinha. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Esse é um momento realmente em que nós temos que assumir a responsabilidade de fazermos parte dessa CPMI, que eu acredito seja a maior bomba que vai explodir nesse desgoverno. Aqui, a gente tem deputados da base governista que dizem que querem investigar. A gente espera que sim, porque todas as demonstrações que Vossas Excelências deram até agora, inclusive o presidente da República, é que não queria investigação. Tanto é que, à exceção de talvez um membro do PT, os demais não assinaram e fizeram de tudo para evitar que essa CPMI ocorresse. E, ao mesmo tempo, o judiciário
se armando também para impedir as investigações. Os processos, as ações estavam concentradas com o ministro Dias Toffoli, que paralisou todas as ações em outras instâncias para que as pessoas tentassem recuperar o seu prejuízo. Mas, felizmente, a oposição agiu de forma organizada, com estratégia, e nós conseguimos reverter algo que era já um prenúncio de uma CPMI fracassada. Como se diz no dito popular, uma CPMI que terminaria em pizza. Felizmente, não haverá pizza desta vez, porque conseguimos a eleição de Vossa Excelência, um presidente que é equilibrado, que é uma pessoa independente, que está nessa cadeira para honrar esse papel, e de um relator que nós conhecemos, sabemos da sua seriedade, do seu compromisso, seu único compromisso na busca da verdade e da justiça. Então nós estamos aqui para isso. Estamos presentes, a oposição, iremos trabalhar com afinco e, por que não, esperamos que os demais também trabalhem dessa forma e que o governo não venha usar das suas artimanhas, as suas manobras que ele utilizou em outros momentos, outras CPIs, CPMIs, para exatamente fazer com que ela fosse uma CPMI do fracasso. Aqui não, porque o povo está de olho. E a gente espera, mais uma vez eu vou dizer, que a imprensa tem um papel fundamental, porque ou ela vai se colocar a favor dos trabalhos dessa CPMI, com seriedade, e a favor do povo brasileiro, que nesse caso, representado pelos mais humildes, os mais vulneráveis, ou ela vai se colocar contra esse povo, e será lamentável esse papel. Senhor presidente, nós temos muita esperança, de fato, que as investigações levem à punição dos culpados. Nós temos aqui situações esdrúxulas, como o INSS, governo não processa sindicatos ligados ao irmão do Lula e à esquerda. Nós temos aqui uma matéria que saiu, se não me engano, hoje, no Metrópolis, que fala que da mansão, né, da grande mansão da família do já falecido, então, presidente desse sindicato, que, olha aqui, família de sindicato do irmão de Lula fez casa de 519 metros quadrados, veja as fotos, aí fala da família do Inocentini, em Jarinu, São Paulo, e mostra aqui, né, que eles recebiam comissão por cada desconto indevido. Ou seja, é uma organização criminosa que está há muito tempo, há décadas, dominando o INSS, fraudando, roubando, fazendo pouco caso dos pobres, das pessoas que trabalharam a vida inteira para ter direito a uma aposentadoria digna. Eu tenho na minha casa uma funcionária que trabalha comigo há muitos anos e ela constatou também o desconto ilegal há muitos anos na sua aposentadoria. Além desses empréstimos consignados que a pessoa não faz, que ela é enganada e que tem também descontos. Então nós estamos aqui para trabalhar com seriedade. Vamos lutar contra qualquer tipo de manobra para prejudicar as apurações devidas. Agora, o que eu acho muito triste é ver que hoje, com tantos bilhões desviados, com tantos 98% dos descontos não autorizados, sem autorização dos beneficiários, a gente vê que ainda tem várias resistências e movimentos no sentido de colocar sigilo de 100 anos em entradas no Senado, que foi feito pelo senador Davi Alcolumbre, do careca do INSS. Eu gostaria de entender como que essa comissão vai proceder. Gostaria também de entender como que a gente vai fazer para que tudo seja investigado, todos os responsáveis sejam punidos e todo esse dinheiro roubado seja de fato devolvido para a população. Agora, os atores desse esquema todo, basicamente sindicatos,
sindicatos, entidades associativas, eles precisam ser penalizados e de uma maneira dura. E me preocupa um pouco este conluio de algumas entidades de parte de Estado de fazer uma vista grossa absurda para saquear aposentado. Agora, a medida, o governo lançou um crédito extraordinário de 3,3 bilhões para fazer essa devolução e eu quero saudar aqui a inteligência do nosso relator de separar bem o que é ressarcimento e o que realmente foi criminoso. Porque mesmo que devolva o dinheiro para os aposentados, que vamos combinar, quem está pagando essa devolução somos nós e os próprios aposentados, mesmo que devolva o dinheiro, o crime está ali e os bandidos precisam ser punidos de qualquer jeito. Então, eu acho que é muito importante que todo mundo aqui assuma esse compromisso de ir até o final, de descobrir quem mandou, quem roubou, quem executou, quem fez esqueminha. E todo mundo aqui tem que ter compromisso com a verdade. A gente viu cenas grotescas nas últimas CPIs. A CPI do BNDES era bandido e prova que não acabava, mas tudo acabou em pizza, foi lamentável. Então eu acho que aqui sim nós temos esse compromisso. E esse dinheiro, a gente precisa ir atrás dele. Contas ligadas aos sindicatos, às entidades, todo esse caminho do dinheiro que o relator e toda essa comissão vai fazer, porque essa CPMI não pode ser utilizada para proteger interesses. A gente precisa realmente tratar de buscar justiça, de buscar verdade, porque os aposentados já foram roubados, 2 vezes. Agora a gente não pode deixar que ocorra a terceira, porque primeiro foi o roubo de fato do desconto indevido. Segundo foi a omissão das sucessivas presidências, diretorias, todo mundo que fez vista grossa. Agora a terceira a gente não pode deixar acontecer, que é a omissão desta comissão ou o jogo de empurra e busca de interesses, porque a gente já tem dinheiro público envolvido, então é um terceiro cuidado que temos que ter. Fala galera, passando para agradecer pelos 3 milhões de visualizações e os 9 mil inscritos que vocês me deram em 28 dias. E esses botãozinhos de valeu demais que me ajuda muito, me incentiva, são apenas R$2. Me ajuda aí, toca no botãozinho valeu demais, são apenas R$2. Você me incentiva a continuar com esse trabalho aqui, passando informação e reverência e coisa mais importante para nós. A gente não pode desistir do Brasil, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço.